Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Centro de Mídias, aula de Geografia, mais uma aula de retomada aí de habilidades e objetos do conhecimento do nono ano do ensino fundamental. Então, estamos aqui para uma aula que vai falar hoje sobre formas de representação e suas informações geográficas, parte 2. Claro, quem vai apresentar essa aula para a gente é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Luiz. Uma boa tarde a todos, alunos, alunas, professores, professoras e a todos aí que vão acompanhar mais uma aula, que é uma retomada, como a professora Luiz falou, da habilidade do nono ano, que nós já iniciamos na semana anterior e vamos dar continuidade com a parte 2, porque é muitas informações. E para isso a professora Luiz vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. É isso aí, vai aparecer agora na tela para vocês a habilidade que trabalharemos na aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com a habilidade EF09GE15, comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas, temas e conteúdo, formas de representação e pensamento espacial. Para a gente começar os trabalhos aí da nossa aula de hoje, assistiremos a um vídeo, tá? Um vídeo sobre desastres naturais, eventos naturais e sensoriamento remoto. Vamos lá? Olá, meu nome é Luiz Guarino e eu vou apresentar a vocês o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, localizado na cidade de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. O CPTEC é um dos centros de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O CPTEC oferece previsões de tempo e clima para todo o território nacional, visando suprir as necessidades de diversos setores da economia, tais como agricultura, transportes, indústria, entre outros. Além disso, no CPTEC são desenvolvidas atividades nas áreas de climatologia, meteorologia por satélite e ciências meteorológicas. Diariamente, nesta sala, um grupo especializado de cientistas e meteorologistas analisa as condições atuais de tempo. Esta análise é feita a partir de dados observados de plataformas de coleta de dados, instrumentos de medição em aeroportos, radares e satélites meteorológicos. Utilizando modelos numéricos de previsão de tempo, processados por um supercomputador, combinados à expertise do grupo de meteorologistas, são realizadas as previsões de tempo para os próximos 7 dias para todo o território brasileiro. Além disso, uma previsão estendida para até 15 dias é realizada usando apenas os resultados do modelo de previsão. O CPTEC, através do Grupo de Previsão Climática, fornece resultados processados pelos modelos globais atmosféricos e acoplados para o Grupo de Trabalho de Previsão de Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os resultados dos modelos são comparados à série histórica de dados observados de mais de 30 anos, para que anomalias de precipitação e temperaturas máxima e mínima sejam obtidas. Mensalmente, é feita uma reunião climática com a colaboração de diversos institutos e centros de pesquisa do país, realizando a previsão de clima por consenso para os próximos 3 meses. Para as atividades operacionais de previsão de tempo e clima, há o auxílio de um supercomputador. Este supercomputador, denominado Tupã, já foi o 29º supercomputador de maior capacidade de processamento do mundo. Tupã, do Tupi-Guarani, na língua tupi, significa trovão. Para os Tupi-Guarani, Tupã é o responsável por controlar o tempo, o clima e os ventos. Com maior capacidade computacional, é possível aumentar a resolução espacial dos modelos, fornecendo uma previsão mais confiável. Então é isso aí. Então, na verdade, a gente colocou esse vídeo aí para mostrar para vocês, né, de que nós utilizamos hoje o mapeamento
através da tecnologia, né? Então, o envio dos satélites dessas imagens, como foi visto aí, né, acaba transpassando para livros, né, para noticiários, para todos os meios de comunicação que nós temos, né, como feito aí de 30 anos para cá, mais ou menos. Então é importante sempre retratar isso, e no final da aula a gente vai ver alguns exemplos aí dessas projeções aí que são tecnológicas através do sensoriamento remoto. Mas antes, nós vamos ver aí o que é uma anamorfose, que é um tipo também de projeção cartográfica. Então acompanhe na tela. Então, você sabe o que é a anamorfose? Então, segundo o IBGE, o mapa é uma representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a superfície da Terra, planisfério ou mapa-mundi, de uma parte da Terra, mapas dos continentes, de uma superfície definida por uma divisão político-administrativa, mapa do Brasil, dos estados ou dos municípios, ou por uma divisão operacional ou setorial, bacias hidrográficas, aéreas de proteção ambiental, setores censitários e etc. Então, esse modelo de mapa que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, é aquele modelo normal, né, que é utilizado, né, através de um mapa político, né, aqueles mapas temáticos que nós utilizamos normalmente, com a escala, né, e com essa representação que nós temos. A anamorfose ela tem uma mudança, tá? Porque o objetivo dela é mostrar o que se pretende ver, por exemplo, a quantidade de população. Então, se você tem um país que tem uma população maior, ele vai estar em destaque. Tá? Então, acompanhe aí na tela aí para vocês verem. Então, vamos lá. Vamos lá para a próxima tela. Então, no mapa tradicional, a representação da Terra, dos continentes, dos países, dos estados, dos municípios, etc., é realizada levando-se em consideração a área territorial de cada país, normalmente medida em quilômetros quadrados. No caso de mapas temáticos, uma cor ou um símbolo é associado ao polígono de cada país, o que determina a grandeza do tema representado, né, população, produto interno bruto ou outro tema qualquer. Então, os exemplos que a gente usa aí no nosso cotidiano, tá certo? Agora, quando a gente fala num mapa normal, que foi colocado aí, né, com as cores ou com os temas, né, no caso o mapa temático, a gente dá o exemplo, por exemplo, de um mapa de população total. Então vamos lá, coloca aí na tela, por gentileza. Nós vamos ver aí, tem um mapa aí da população total, que ele vai estar lá, né, com a legenda, é importante sempre destacar que é um elemento importantíssimo para qualquer mapa, e aí ele mostra na legenda, população total 2017. Tá? Então, os que estão mais escuros é que tem a maior contingente populacional. Então, nós vamos ter aqui a China, nós vamos ter a Índia, que são os dois países mais populosos aí. Depois, logicamente, vem Estados Unidos, né, vem a Nigéria, vem o Brasil, vem a Indonésia, outros países aí sequenciais a os países mais populosos, no caso, China e a Índia. Então, normal, né, em escala, né, com a sua legenda e tal. Agora, se a gente transformasse esse mapa num mapa de anamorfose, ficaria dessa maneira. Então, vamos lá. Então, coloca aí na tela. É o mesmo mapa, mas com o efeito de anamorfose. Então, lá, quando ocorre uma deformação proporcional ao tema de interesse. Qual o tema de interesse? População total. Então, os maiores países estão aqui bem em destaque, aqui, maiores países em quantidade populacional. Então, veja o destaque entre a China, a Índia, com outros países. Né? Então, nós temos também, né, em segundo escalão, Estados Unidos, a Indonésia, nós temos o Brasil, nós temos a Nigéria e outros países sucessivamente. Mas a característica da deformação do mapa, ele vem em relação à quantidade de população que tem em cada país. Então, nesse caso, é a quantidade. Tá? Você pode ter outros exemplos de mapas de anamorfose. Para fazer uma comparação, vocês vão ver aí na próxima tela. Então, acompanha aí. Então, nós temos do lado esquerdo, né, o mapa tradicional, mostrando a total da população, e do lado direito nós estamos vendo, né, o mapa em anamorfose. Então, vejam a diferença. Né? Enquanto a gente observa, né, o tamanho natural aqui da China e da Índia, né, na questão da escala, nós já temos aqui uma projeção maior pela quantidade de população total que nós temos aí desses dois países. Inclusive, né, o Brasil aqui com um pequeno maior destaque em relação ao tradicional, tá certo? Então, é só para colocar a ideia aí para vocês,
para vocês verem, né, a diferença de um mapa de anamorfose com o seu mapa tradicional, tá certo? Para isso, nós vamos fazer uma atividade para ver se vocês conseguem reconhecer, né, professor? Exatamente. Quem acabou de prestar atenção na explicação do professor Antônio vai fazer essa muito facilmente. Dá uma olhadinha aí na tela. O que o mapa abaixo está representando, olha o conceito de anamorfose que o professor acabou de explicar, hein? Em 2 minutos a gente volta. Vamos lá, muitas respostas diversificadas aqui no nosso chat. O professor Benedito ele trouxe uma resposta que essa anamorfose está representando as populações. Já a professora Leni disse que este mapa está representando a população só do hemisfério norte. Já o professor Wagner disse que esse mapa, a distorção, está representando o PIB. E assim vai, professor. Qual dessas respostas estaria correta? Então é isso aí. Eu vou mandar aí um abraço em especial ao professor Wagner, está sempre participando das aulas, né, professor? Sempre participando das aulas. Pode até escrever aí no chat aí que a professora vai falar aí depois o nome da sua escola aí para a gente estar mandando um abraço para os seus alunos também. A gente vai ver aqui, né, na tela, né, o mapa novamente. E é claro, lembra que eu falei, o mapa, coloca o mapa da atividade, por favor. Lembra que eu falei da legenda? O que a legenda vai aparecer aqui? Ele aparece em 2016 em bilhões de dólares. Como a gente está vendo que há um destaque dos Estados Unidos e da China, né, com os países maiores né, no tamanho e anamorfose, e sabemos que os dois países são os países com maior PIB mundial, então é o que o professor Wagner falou. Parabéns aí, professor. É o produto interno bruto, então ele está mostrando o produto interno bruto. Se vocês pegarem esse mapa no IBGE, vocês vão ver que está escrito na legenda PIB, que é o produto interno bruto. É logicamente, como eu fiz a pergunta, eu acabei tirando o PIB que aparecia lá, tá certo? Então, quando for responder dessa maneira, e muitos vestibulares acabam aparecendo, né, o que representa esse mapa de anamorfose, então tem que se destacar o que mostra a legenda principalmente. Por isso, né, que quando a gente ensina, né, nós professores aí de geografia, elementos de um mapa, a legenda é um dos principais elementos que tem que ter nessa relação aí do mapa quando ele é feito, né? Por isso que a gente fala das questões aí das
projeções. Quer falar alguma coisa, professor? Não, só para pontuar que chegaram mais respostas também corretas, a professora Rosângela e o professor Hélio também trazendo as respostas aí, PIB mundial. Perfeito, é isso aí, tá certo? Bom, vamos dar continuidade à aula, agora nós vamos ver o que é uma base cartográfica. Então acompanhem na tela. Então é um conjunto de dados geoespaciais de referência estruturados em bases, permitindo uma visão integrada do território. E você pode dar vários exemplos dessa base cartográfica, tá certo? A gente pode, por exemplo, já acompanhando na próxima tela, um exemplo aí de uma base cartográfica da Baía de Guanabara. Então vamos lá para a próxima tela aí, para a gente estar vendo a Baía de Guanabara. Então o que nós temos aqui? A representação da Baía, né, até com uma circunferência aqui mostrando a localização da Bahia, que fica no estado do Rio de Janeiro, e as representações, né, físicas, né, que nós temos nessa base cartográfica, tá certo? Que também está disponível aí no Atlas Geográfico Escolar. Mas também você pode dar outros exemplos de base cartográfica do próprio território. Você pode colocar lá, né, uma base cartográfica geológica, você pode colocar uma base cartográfica geomorfológica, né, então, que são exemplos que até estão, né, no PPT dessa aula. Quando o professor entrar lá no repositório, vai ter outros slides aqui, infelizmente, não dá para mostrar na aula de hoje, mas eu fiz questão de colocar para o professor na hora que estiver lecionando, né, apresentar para os alunos outros exemplos, né, que nós colocamos lá, tá certo? Para não ficar indo atrás do Atlas do IBGE, pode ir diretamente no repositório dessa aula e ver. Um outro exemplo pode ser por imagem de satélite. Lembra aí que a gente viu lá o vídeo? Então, na próxima tela, a gente vai ter lá uma imagem de satélite, né, da própria região, aí da Baía da Guanabara. Né? Então, a Baía é o centro em escuro. Né? A gente viu aí que tem lá, nas regiões mais escuras, são os relevos de altitude, né, mais elevadas, né, os verdes são as regiões mais planas. Então, outra, né, projeção, né, que nós chamamos aí de projeção cartográfica, mas trabalhando-se já com a tecnologia, já com o sensoriamento remoto. Isso aí é importante retratar, tá certo? Outra maneira da gente projetar, né, uma região ou um local para ter uma dimensão, né, do tamanho do espaço, é o perfil topográfico. Então vamos lá, acompanhem na tela o que é o perfil topográfico. Então uma carta ou um mapa é a representação convencional ou digital da configuração da superfície topográfica. Esta representação consiste em projetarmos uma superfície com os detalhes nela existentes, sobre um plano horizontal ou em arquivos digitais. Então você vai pegar, né, a fórmula, né, original, atual, tridimensional e passar para uma planta bidimensional. Então, dá para você fazer isso nesse perfil topográfico. O perfil, por quê? Porque você tira, né, a base do perfil da região que você deseja, né, passar através de curvas de linha. Então, vamos aí ver um exemplo na próxima tela. Então, nós temos lá as curvas de nível, né, que está mostrando aqui, nessa região aqui, está vendo as curvas? Essas curvas servem para quê? Para mostrar a altimetria do local, né, aqui seria o topo. Opa, vamos lá. Aqui seria o topo, que está mostrando aqui. Então, é a região mais elevada. E essas regiões aqui são as regiões mais baixas da curva de nível, que são essas regiões. Observem que elas estão alargadas, da mesma forma que a gente mostra na carta topográfica, tá certo? Então, claramente, a gente consegue ver que esse perfil, né, topográfico, né, de altitude pode ser colocado numa carta topográfica, mostrando através das curvas de nível. E aí, logicamente, essa divisão vai ter os metros, né? Podendo aí ser de 200, 3.000, dependendo aí da altitude que você queira mostrar. Né? Então, a topografia de um local, né, que ele pode ser feito através da amostragem em tamanho, né, na carta topográfica bidimensional. Então, você transforma o tridimensional, que é o real, para o bidimensional que está lá no mapa, na planta, na carta topográfica, que é o exemplo que eu dei aí para vocês. Um outro exemplo, para vocês verem aí do perfil topográfico isométrico, está aí na imagem, uma outra imagem na tela. Então, nós temos aí uma vista da carta, tá certo? E aí um Morro da Urca.
Tá? Então é a mesma coisa que a gente viu aqui. Aqui tem a altitude, tá vendo? Então a região mais baixa, com 50 metros na curva de linha, de nível, né? Chegando aí a 500, 600 metros na altitude, como aparece em todas as regiões. Então está aqui, isso aqui são as altitudes, né? Hipsometria é a mesma coisa que altitude, tá? Então elevações hipsométricas, como a gente costuma falar em geografia aí, tá certo? Então, perfil topográfico também é um exemplo de projeções cartográficas que nós utilizamos no dia a dia. É lógico que a gente hoje, né, com a tecnologia, a gente acaba, né, trabalhando isso, né, com o processo tecnológico, até usando GPS, né, isso tranquilamente, né, os processos geodésicos, né, que a gente utiliza aí também na questão hipsometria, tudo isso aí, muitos utilizam o computador e imagens de satélites. Os satélites têm inúmeras funções, né? Os primeiros satélites que surgiram, o Sputnik, surgiram com uma função só, né, de transpassar a imagem, né, tirar fotografias do espaço e transpassar aqui para a Terra. Né? Hoje, um satélite tem aí diversas informações a serem passadas, né, praticamente, né, ao vivo, né, com uma margem de segundos ou minutos, dependendo da distância da Terra para onde ele está localizado, tá certo? Agora vamos ver aí o que é uma planta, tá? Vamos lá, que a planta é muito utilizada hoje no GPS para a localização. Antigamente a gente usava os guias, né? Então a planta é, ó, representação gráfica em escala grande, destinada a fornecer informações detalhadas de determinada área. As plantas geralmente se apresentam numa só folha, podendo ser subdivididas em folhas denominadas cartas, né? Essas folhas que é falado, antigamente a gente usava um guia de rua, né, professora? Era aquele guia cheio de páginas, você tinha que abrir em ordem. Primeiro você tinha que ver lá no índice, né, o nome da rua, que página que estava. Muitas vezes tinha que pegar numa outra página, porque o mapa extenso esse do guia, né? Hoje ele usa o GPS, né? Exatamente, mas antigamente o GPS nosso eram esses guias, né? Eu ocupava ali o porta-luva do carro inteiro, mas era o jeito mais fácil da gente se localizar, né? Era uma coisa física, né? Exatamente. Analógica. Analógica, né? Então hoje a gente tem aí a tecnologia a nosso favor. Então, né, os alunos aí que têm uma idade, né, que já usa aí o celular, né, que já tem GPS, então a localização é fácil, né, utilizando-se aí as coordenadas geográficas, né, e o ponto de localização, né, que tem que aparecer, que depois a gente vai até mostrar aí, né, o GPS aí na sua formação espacial, tá certo? Aí vamos lá para um exemplo aí de carta de uma área urbana, tá? Então tá aí na tela para vocês, né? Isso aí está mostrando aí as avenidas principais, as ruas, né? E aí nós temos até uma área de relevo, né? Olha as curvas de nível aparecendo aí, tá certo? Isso aqui é uma planta, né, que antigamente aparecia nos guias, né, e aí, logicamente, tem o nome das ruas, né? Essa aqui, né, um esboço, né, um croquis, né, de uma planta, né, de uma localização, né, para servir de exemplo para vocês. Né? Mas vocês podem pesquisar, né, os alunos pesquisar aí no Google, né, colocar guias de ruas, aí vocês vão ver, né, os exemplos que se tem aí e da dificuldade que se tinha de carregar, né, esse livrão aí, né, e todo ano ele era renovado, então todo ano você tinha que comprar um, né, principalmente os taxistas, né, que precisavam se localizar, as pessoas que mexem com meios de transporte, né, e hoje você, num aparelho, você acaba indo de um ponto a outro numa fácil localização, tá certo? Uma outra forma aí de localização aí, através de projeções é a aerofotogrametria. Eu trouxe um exemplo de como se funciona. Tá? Então você tem um avião, na barriga do avião tem lá, né, uma máquina fotográfica, né, logicamente daquelas, né, super poderosas, e vão tirando, né, as fotos. Então a margem da foto é aqui, ó, aparece, tá, nesse ponto, e ele vai, né, tirando as fotos e fazendo esse foco que aparece aqui. Por quê? Porque depois ele vai juntar as fotos para ter uma localização. Tá? Então, a aerofotogrametria, que já não é tão utilizada hoje, mas ainda continua, porque já está sendo substituída aí pelas imagens de GPS, foi muito utilizado aí na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria,
né, para fazer espionagem, né? Uma das espionagens mais famosas é o encontro lá que os Estados Unidos, né, através da aerofotogrametria, né, num avião espião, né, sobrevoou Cuba, né, e com as imagens de aerofotogrametria localizou na floresta lá de Cuba, né, ogivas, né, mísseis desmontados que vieram clandestinamente em navios que traziam produtos alimentícios de higiene da União Soviética, porque tinha esse acordo, né, de liberar através do bloqueio comercial somente alimentos e produtos de necessidade da União Soviética para Cuba, e aí foi infiltrado esses mísseis aí. Tem até filmes que falam sobre esse assunto aí. Tá? E aí finalmente aparece aí o sensoriamento remoto, que é o famoso GPS, né, o Global Position System, que se originou aí da NASA, né, era na realidade para ser militar somente, mas é lógico, o custo muito elevado teve que ir para a iniciativa privada. Nesse caso o GPS funciona aí com 24 satélites em 6 órbitas espaciais, né, pelo menos 3 tem que estar funcionando e mostrando o mesmo local para você conseguir uma visualização mais perfeita, né? Então, de todos os sistemas de satélites que nós temos, né, o mais funcional, aí, vamos dizer assim, o que mais tem uma perfeição de localização é o GPS, que muitas empresas e muitos países utilizam no seu dia a dia. Tá certo? Mas tem outros satélites aí que mais para frente, depois em aulas, a gente vai ver aí. E para finalizar, uma curiosidade, né, de uma tela, né, acompanha aí na tela para a gente ver, né, que é aí, essa tela é do famoso artista uruguaio Joaquim Torres Garcia, que é a ideia que ele tem da formação geopolítica da América do Sul. Está errado? Não, porque a gente sabe, né, que pelo formato do planeta, né, que o Sul, mesmo ele estando lá na parte de cima, a localização está correta, não quer dizer, né, que a gente, por isso que a gente em geografia não fala, né, norte em cima, sul embaixo. Então ele tem essa ideia, né, geopolítica, tá certo, pessoal? É só isso por hoje, né, pessoal? Acabou, né, o tempo, né? Acabou, já passou muito rápido, mas acho que vai sobrar um tempo para a nossa aula aí através do QR Code que está aparecendo na tela. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.